Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Se você está nos visitando nessa noite, eu queria te dar boas-vindas, dizer que é uma alegria para nós receber a sua visita aqui hoje. Se você está aqui na Igreja do Redentor pela primeira vez, nós temos um presente para você, então não vá embora sem passar ali no balcão de conexão e retirar esse presente. Nós estamos numa série de mensagens já há alguns meses no livro de Atos. E nós chegamos no capítulo 6, na nossa série, que tem como título A Igreja em Movimento. Série de mensagens no livro de Atos. Atos 6, de 1 a 7. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. O texto também vai ser projetado. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para encargos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses nomes aos apóstolos, que orando lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Que o Senhor abra nossos corações e mentes para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Não permita que a gente venha desviar a nossa atenção daquilo que é mais importante. A tua palavra diz que nem só de pão nós viveremos, mas de toda a palavra que vem da tua boca. Então, que nós possamos ser alimentados pelo Senhor nesse momento. Que o Senhor fale à tua igreja, nos alimente, que possamos ser confortados e confrontados pela tua palavra no momento em que ela é lida, ela é pregada. Que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora você pode se assentar. Eu não sei quantos de vocês acompanham basquete, sobretudo a NBA. E se você acompanha, o Pacheco já levantou o dedo ali e acompanha. Se você acompanha o basquete, especificamente a NBA, talvez você já tenha escutado falar de um jogador chamado Anthony Davis. Esses dias eu li uma matéria que falava da experiência desse jogador. Hoje, Anthony Davis, ele mede 2,11 metros de altura. Mas quando ele estava no 2º ano do ensino médio, ele jogava como armador. E ele tinha 1,87 metro de altura. Só que em menos de 2 anos, Anthony Davis cresceu mais de 20 centímetros. Isso mesmo, em menos de 2 anos, ele cresceu mais de 20 centímetros. De repente, o seu corpo mudou, ele teve que mudar as suas roupas e automaticamente ele também teve que mudar a sua forma de jogar, fazendo com que ele mudasse também de posição na quadra. Ele continuou jogando basquete, ele continuou praticando o mesmo esporte, mas ele teve que reaprender o esporte que ele já praticava. Imagine isso, toda a sua dinâmica na quadra foi transformada. Ele teve que mudar a sua roupa, ele teve que mudar a sua posição. E por que eu estou falando isso? Porque crescimento é algo bom, mas também é desconfortável. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar com vocês sobre as dores do crescimento. É isso que nós vemos nesses 7 primeiros versículos do capítulo 6 do livro de Atos. No texto que nós acabamos de ler, Lucas, que é autor do livro de Atos, nos leva para dentro da igreja primitiva. Uma igreja cheia do Espírito Santo, poderosa na pregação, comprometida com a missão e também uma igreja cheia de problemas. Atos 6 é o retrato de uma igreja viva.
E toda igreja viva, mais cedo ou mais tarde, vai enfrentar o que nós chamamos aqui das dores do crescimento. Eu não estou dizendo que a Bíblia afirma que toda a igreja vai ser grande, não é isso. Eu estou falando que toda a igreja viva cresce. Eu tenho um amigo, a maioria de vocês conhece, que é pastor, um amigo muito próximo, o pastor Marquito Lopes, ele costuma dizer, dá o exemplo das suas duas filhas. Se você conhece a família do pastor Marquito, você vai perceber que a filha dele mais velha ela é bem alta. Se eu não me engano, puxou a família dele, embora o pastor Marquito não seja alto. Mas a família dele são de pessoas altas. E a filha mais nova, ela puxou a família da Débora, sua esposa, que é baixinha. E a sua filha mais velha, a Luísa, ela parece ser até mais velha do que realmente é, pela sua estatura. Da mesma forma, a Júlia, que é a sua filha mais nova, parece ser mais nova do que realmente é, por ela ser baixinha. Mas ambas cresceram. Deus, em sua soberania, permitiu que cada uma tivesse uma estatura diferente. Assim é no reino de Deus. Assim é no reino de Deus. E uma não é mais alta e a outra é mais baixa porque há falta de saúde. E simplesmente porque cada uma, de acordo com a soberania de Deus, de acordo com a forma como Deus as criou, elas são de estaturas, portes diferentes. Mas toda a igreja viva, mais cedo ou mais tarde, vai experimentar o que eu chamaria de dores do crescimento. E aqui está a verdade de Atos 6, que Atos 6 quer nos ensinar. Crescimento sempre vem acompanhado de dor. Talvez você, no seu período de adolescência, você tenha sentido as dores do crescimento, dores na perna. Talvez, se você é pai de adolescente, o seu filho tenha enfrentado ou enfrenta isso. A bênção do crescimento sempre vem acompanhado de desafios inesperados. A crise de Atos 6 nasce do cruzamento entre fé e cultura. Os helenistas, que eram judeus de fala grega, vindos da diáspora, haviam se convertido a Cristo, mas continuavam sendo vistos com certo estranhamento por parte dos judeus nativos de Jerusalém. Era uma tensão cultural real, carregada de história, diferentes sotaques, diferentes tradições. Craig Keener, no seu comentário histórico-cultural do Novo Testamento, ele observa que naqueles dias muitos judeus da diáspora vinham para Jerusalém para morrer ali, porque eles desejavam ser sepultados na Terra Santa. E qual é o resultado disso? Desse movimento migratório até Jerusalém, por parte daqueles que já estavam em idade avançada, porque desejavam ser sepultados em Terra Santa. Um número enorme de viúvas estrangeiras e sem família por perto. Se elas estavam migrando para lá, elas iam por vezes sozinhas. E como viviam essas viúvas? Na dependência da generosidade da igreja. E é nesse cenário que surge a murmuração. Elas estavam sendo esquecidas. E a dor delas era muito mais pela ausência de assistência, de pão. Essa dor tinha raízes mais profundas. A igreja está multiplicando os discípulos, gente sendo salva, gente sendo transformada, gente sendo batizada, mas com o crescimento vem um atrito. Viúvas estavam sendo negligenciadas. E começa, obviamente, a murmuração, as tensões culturais, aparecem os apóstolos, mas eles estão sobrecarregados. E a unidade da igreja, nesse momento, está ameaçada. Ou seja, Atos 6 não é somente sobre comida, é sobre acolhimento, é sobre ouvir quem está à margem. É sobre uma igreja aprendendo a lidar com o desafio de ser uma comunidade multiétnica, multicultural, mas cheia de graça. Essa é a ideia central de Atos 6, de 1 a 7. A igreja primitiva estava crescendo de forma extraordinária, mas o crescimento trouxe reclamações, sobrecarga, tensões culturais, risco de desunião. É quase cômico, se não fosse tão sério. A igreja cresce e o povo reclama. Mas a boa notícia
É que os apóstolos, eles respondem a essa reclamação, a essas dores do crescimento com sabedoria. Eles protegem as prioridades, envolvem a comunidade. E o resultado é mais crescimento. O que esse texto nos mostra é algo muito precioso. Mesmo diante do caos, os apóstolos não desistem. Eles não ignoram o problema. Eles não tentam resolver tudo sozinhos. Eles fazem exatamente o que uma igreja saudável deve fazer. Proteger as prioridades bíblicas, fazem ajustes com sabedoria e compartilham o ministério com o povo. E como resultado, o evangelho continua avançando. O crescimento da igreja é uma bênção que exige sabedoria, amor e liderança centrada em Cristo para se tornar uma oportunidade de mais crescimento e não de divisão. E agora eu te pergunto, como nós reagimos quando a igreja começa a crescer e as coisas ficam complicadas? Nós reclamamos ou servimos? Nós murmuramos ou oramos? Nos afastamos ou nos envolvemos? Hoje nós vamos caminhar juntos por esse texto e ver 3 lições que a igreja em crescimento precisa lembrar. E que, pela graça de Deus, também podem nos guiar em nossa jornada como corpo de Cristo aqui e agora. E a primeira grande lição que eu enxergo nesse texto é que nós devemos celebrar o crescimento centrado no Evangelho. Observe na sua Bíblia, a primeira parte do versículo 1 diz que naquele dia estavam se multiplicando o número de discípulos. Se você ir até o versículo 7, agora, que foi o último que a gente leu, o texto diz que o crescimento era centrado na palavra. E em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Você percebe? É como se Lucas estivesse gritando, uma vez que ele repete aí, ele fala no início e depois ele repete explicando que tipo de crescimento era. É como se ele estivesse gritando, a igreja está crescendo. Só que Lucas não está reclamando disso, ele está de alguma forma celebrando. Veja bem, esse crescimento não é fruto de marketing. Não é resultado de uma campanha bem produzida, com slogans cativantes. Não é porque os apóstolos estavam distribuindo brindes na porta da igreja. Não é porque eles estavam oferecendo uma mensagem motivacional. Não era porque eles estavam atraindo as pessoas através de uma cultura de entretenimento. A igreja não estava crescendo porque ela estava rodeada de pessoas famosas e atraía muitos curiosos para lá. A igreja estava crescendo a partir da fidelidade na pregação do evangelho e no cuidado com todos. Veja o que diz Atos 5:42. Um pouco antes, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Essa é a chave do crescimento. É muito mais do que sobre números, mas como cresce. E aqui Cristo está no centro. E quando Cristo está no centro, o evangelho é pregado com clareza. As pessoas são alcançadas, as pessoas são transformadas e, consequentemente, naturalmente, a igreja cresce. Agora vamos ser honestos. Nem todos nós nos alegramos com o crescimento. Nós somos tentados, sobretudo na cultura que nos envolve, a pensar sempre em crescimento como uma ideia de pensar só em números. E, de fato, número por número não vale de nada. Quando nós valorizamos os números simplesmente pelos números, isso não tem nada a ver com o evangelho. Mas quando nós olhamos para Atos 2, Atos 4, nós vemos Lucas contando 3.000, 5.000, depois multidões em Atos 5. O que eu quero te dizer que números importam, esses números, se cada número representar um nome. Se for número por número,
isso não vale de nada. Mas se cada número representa um nome, isso é importante. Porque cada nome representa uma alma. Cada alma representa alguém por quem Cristo morreu. A igreja é como uma árvore frutífera. Se as raízes estão firmadas na palavra de Deus, a seiva do evangelho circula e os frutos vão vir. Então, o crescimento, independente da sua velocidade ou da sua quantidade, é um sinal de vida. Veja bem, nem todo crescimento é saudável. Um tumor também cresce. Por isso, o crescimento da igreja precisa ser sempre centrado no Evangelho. E quando é centrado no Evangelho, nós precisamos aprender a celebrar esse crescimento, mesmo que esse crescimento nos tire da nossa zona de conforto. O que isso significa? Significa que, por vezes, crescer vai fazer com que a gente não se alegre com novos rostos. Isso pode fazer com que você perca seu lugar preferido no banco durante o culto. Você consegue celebrar o batismo de novos irmãos, mesmo quando esses irmãos ainda não aprenderam a viver da forma como você vive? Mesmo que ainda ele fale de um jeito que não é muito lá evangélico, vamos dizer assim. Será que nós estamos dispostos a abrir espaço, não só aqui no templo, colocando mais cadeira, mas também nos nossos corações, para quem está chegando? E se a sua igreja cresce tanto, a ponto de, por exemplo, você ter que dividir o seu PG, isso é um trauma para muita gente. Fazer com que você mude a sua escala. Altera a forma como as coisas sempre foram e você não quer, simplesmente não quer que as coisas mudem. Você celebraria como Lucas celebrou aqui escrevendo o livro de Atos ou murmuraria como os helenistas? Às vezes não conseguimos celebrar o crescimento, porque crescer significa perder o controle. Significa ter que confiar mais nos outros. Significa ter a sua influência sendo diminuída. E aí está o ponto. Nem sempre o problema está no crescimento. Voltando, nem todo crescimento é saudável. Às vezes o problema está no nosso apego ao controle. Mas se a igreja é de Cristo e se o evangelho está no centro, então o crescimento deve ser celebrado como um sinal da graça de Deus agindo entre nós. Pastor Tim Keller, ele tem um material muito relevante que fala sobre a dinâmica entre o crescimento e a liderança da igreja, onde, como biblicamente a igreja, de acordo com o seu crescimento, a sua dinâmica de liderança, a forma como as decisões, o número de pessoas que serve, que vai mudando de acordo com a dinâmica. E aqui em Atos 6 nós vemos exatamente isso. Foram eleitos 7 homens para cuidar de uma questão específica que antes era realizada pelos apóstolos. Imagina o desconforto. Aquelas pessoas que tinham as suas necessidades supridas diretamente pelos apóstolos. Além da negligência que de fato estava errada, você acha que essa mudança não gerou questionamentos, não gerou insatisfações? Não porque a demanda foi atendida, mas agora, uma vez que a demanda foi atendida, mas quem estava atendendo?
como isso é uma dor do crescimento. Isso nos leva à segunda grande lição desse texto. Nós devemos esperar problemas quando a igreja cresce. O versículo 1 diz que houve murmuração dos helenistas contra os judeus, porque as viúvas deles, dos helenistas, guarde isso, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Esse texto de Atos 6 é uma daquelas passagens que deveria nos deixar mais aliviados do que preocupados. Sim, aliviados. Por quê? Porque esse texto nos mostra que até mesmo a igreja de Atos, com apóstolos que andaram com Jesus, cheios do Espírito Santo, com milagres acontecendo, essa igreja teve problemas, e não foram pequenos. O crescimento trouxe crise, reclamações, tensões entre grupos, sentimentos de injustiça, gente esquecida, gente murmurando, gente se sentindo de lado. Aconteceu isso tudo na igreja de Atos. Permita-me citar novamente Craig Kinner no seu comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Ele destaca que os helenistas, em Atos 6, não eram apenas judeus que falavam grego. Eles representavam uma cultura diferente dentro da mesma fé, uma maneira de ver o mundo diferente, de lidar com a lei, de se relacionar com a cidade. Era, em certo sentido, dentro da igreja, a margem da margem, dentro da comunidade judaico-cristã. E a tensão não era pequena. Eram tensões parecidas, era uma tensão parecida com o que nós vemos hoje, a tensão entre gerações, entre estilos, classes sociais, entre cristãos urbanos e rurais do interior. Era como se duas culturas estivessem tentando, viver em uma igreja só. E o risco era real. Se isso não fosse resolvido com sabedoria, a igreja poderia se dividir. E esse texto nos mostra que unidade não é a ausência de diferenças, mas é a presença do amor, da escuta e da liderança espiritual. Lucas aqui ele está sendo muito honesto. A igreja não era perfeita. Isso é muito importante a gente dizer, porque há muita gente que idealiza a igreja primitiva como se ela fosse uma igreja perfeita. Como se naquela época tudo fosse maravilhoso. Mas Atos 6 nos mostra outra realidade. A bênção do crescimento sempre traz o peso da responsabilidade. Pastor Tony Merida, expondo esse texto, ele aponta 7 desafios que surgiram aqui na igreja, em Atos 6, que são extremamente atuais. O primeiro deles é o desafio de proteger a unidade da igreja. A tensão entre judeus de língua grega e judeus de língua hebraica ameaçava dividir a comunidade de fé. O segundo desafio é o desafio que nós temos de sempre atender necessidades legítimas. As viúvas helenistas estavam sendo esquecidas, realmente esquecidas. O terceiro desafio daquela época, que são extremamente atuais, é o desafio de lidarmos com sabedoria a sobrecarga da liderança. Os apóstolos não conseguiam dar conta de tudo. Essa era a realidade. Quarto desafio, lidar com críticas e murmuração. E é claro, a liderança sempre ouve antes a queixa do que a proposta. A queixa sempre vem primeiro, quando a proposta vem. Quinto, o desafio de manter as prioridades certas. Era preciso não sacrificar a oração e a palavra. Sexto, o desafio de compartilhar o ministério com outras pessoas. A igreja precisava aprender a servir junta.
sétimo e último desafio que Tony Merida aponta ao expor esse texto, ele diz que a igreja ali de Atos e nós também temos o desafio de gerenciar pessoas sem perder o foco na missão. Liderança é sempre equilíbrio entre cuidado e missão. Cuidado e missão. Cuidar das pessoas para que nós vivamos em missão. É como uma família com filhos pequenos. Quando nasce o primeiro filho, certamente tudo gira em torno dele. Depois vem o segundo, e a atenção não é mais exclusiva. Em algumas famílias chega o terceiro, em outras chega o quarto, glória a Deus por isso. E de repente, o que antes era simples, se torna mais complexo. A rotina precisa mudar. Há mais demandas, há mais ruídos, mais cansaço. Antes era mais fácil. Mas certamente, nem por ter se tornado mais difícil, deixou de valer a pena. Ter 2, 3, 4 filhos é muito mais difícil do que ter um filho, obviamente. Mas as dificuldades a mais não significam que deixou de valer a pena. Porque onde há vida, há crescimento. E onde há crescimento, vai haver caos. E o caos é temporário, mas vale a pena. Por isso eu te pergunto, será que você está disposto a servir em meio ao caos? Ou só consegue permanecer numa igreja onde tudo gira ao seu redor? Você já percebeu que quanto mais a igreja cresce, mais precisamos parar de exigir e começar a contribuir mais? E que talvez aquilo que a gente enxergue como uma bagunça seja, na verdade, o som de um corpo em expansão, como os ossos se ajustando num crescimento saudável na vida de um adolescente, por exemplo, que sente dores de crescimento. Quando você vê tensões na sua igreja entre gerações, entre estilos, entre culturas, você age como um agente de paz ou como um propagador da queixa? Os apóstolos estavam tão cheios do Espírito que até a sombra de Pedro curava as pessoas. Eles tinham autoridade apostólica, estavam enfrentando perseguição e mesmo assim tiveram viúvas sendo negligenciadas sobre os seus cuidados. Gente murmurando. Meu irmão e minha irmã, se até a igreja de Atos teve problema, como nós podemos idealizar uma igreja perfeita? Eu não estou falando de não ser uma igreja bíblica, mas a ideia de uma igreja totalmente imune a qualquer tipo de tensão, de qualquer tipo de problema. Dietrich Bonhoeffer, ele vai falar sobre a igreja real e a igreja ideal. Às vezes nós imaginamos uma igreja ideal e não conseguimos amar a igreja real. O texto de Atos 6 nos mostra que o problema nunca foi ter tensões. O problema é não saber lidar com elas. A boa notícia é que a palavra de Deus nos ensina e nós precisamos crescer nisso. Não há como imunizar a igreja de tensões, mas precisamos crescer em como lidar com elas. Porque a igreja de Atos, mesmo diante de um problema grave, ela não se dividiu, ela não se partiu, pelo contrário, ela se reorganizou. Ela compartilhou a carga e continuou crescendo. E esse texto nos leva a uma terceira lição que esse texto nos apresenta. Devemos proteger prioridades, ajustar com sabedoria e repartir o ministério em amor. Depois da crise, depois da reclamação, o que os apóstolos fazem? Eles não entram em pânico. Não tentam controlar tudo. Não ignoram o problema. Eles tomam uma decisão que carrega 3 marcas de uma liderança centrada em Cristo. Primeiramente, eles têm clareza nas prioridades. Eles têm, em segundo lugar, sabedoria para ajustes necessários. E terceiro,
disposição e humildade para compartilhar o ministério. No versículo 2 ele diz que eles convocaram a multidão dos discípulos e disseram que não era justo, não era razoável que eles abandonassem a palavra de Deus e a oração para servir às mesas. Eles não estavam dizendo que servir às mesas é indigno. Eles estão dizendo que abandonar a palavra e a oração seria negligenciar aquilo que é essencial. Eles estão nos mostrando que o ministério eficaz só é possível quando a oração e a palavra, a leitura, o estudo, o ensino da palavra são o coração da igreja. Quando o coração da liderança está em comunhão com Deus e está saturado com a palavra. Aqui está o coração pulsante da liderança cristã, oração e palavra. E sejamos sinceros, todos nós, o que é mais fácil de sacrificar diante de uma semana cheia? Uma reunião de trabalho, uma reunião de negócios, uma conversa com um amigo, um tempo de lazer, checar os grupos de WhatsApp, ou o tempo de oração e leitura da palavra. Oração e palavra quase sempre são os primeiros pratos a sair das nossas mesas. Charles Spurgeon dizia que um pregador que não ora sobre o seu sermão é um homem orgulhoso. Age como se não precisasse de Deus. E quantos de nós caímos nessa armadilha em não orar, não depender de Deus sobre tudo aquilo que fazemos para Deus e no mundo? É como um bombeiro que no meio do incêndio, ele deixa de combater o fogo, ele larga a mangueira de água para ajudar a carregar os móveis de uma pessoa naquele prédio que está pegando fogo. É uma atitude que aparentemente é nobre, mas quando ele faz isso, ele deixa o fogo tomar conta. Se os apóstolos largassem a palavra e a oração para servir as mesas, o fogo avançaria. A missão seria sufocada, seria uma atitude nobre. A palavra de Deus, a oração alimenta a fé, a palavra de Deus sustenta a igreja. Todo o resto faz parte da missão, mas depende disso. E os apóstolos não ficaram passivos. Eles lideraram um processo de ajuste na igreja diante da sua nova dinâmica, diante do seu novo tamanho. Quando ele diz, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Eles chamam a comunidade para participar. Eles não resolvem tudo sozinhos. Eles confiam o ministério a outro. E note os critérios: reputação, espiritualidade e sabedoria. Repetindo, os critérios: reputação, espiritualidade e sabedoria. Não é carisma, habilidade técnica, é caráter e comunhão com Deus. E a escolha é sábia. Por quê? Observe, todos esses 7 homens têm nomes gregos. São provavelmente helenistas. Ou seja, as viúvas que estavam sendo negligenciadas eram as viúvas helenistas. O grupo que estava sendo colocado à margem é levantado para liderar a solução do problema que eles estavam enfrentando, com o respaldo, com a chancela dos apóstolos. E aqui a gente não está vendo uma técnica de gestão, nós estamos vendo um ato de reconciliação. É uma decisão tomada a partir de sabedoria e graça de Deus. A igreja aqui está dizendo, vocês se sentiram esquecidos, mas agora vocês são parte da solução.
Tabith Anyabli, um pastor norte-americano, em seu livro Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, observa que Atos 6 revela muito mais do que uma crise administrativa na igreja. Revela um momento de conflito cultural latente. Judeus helenistas estavam se sentindo marginalizados e a igreja reconhece isso. Ao invés de minimizar a dor ou defender os apóstolos, a comunidade reconhece a necessidade de representatividade e dá voz àqueles que estavam à margem. Olha que interessante. A qualificação aqui que o texto diz, na escolha eram de pessoas que se identificassem, que tivessem a capacidade de superar tensões que estavam gerando divisões. Aqui mostra como ser um pacificador, um reconciliador, é um pré-requisito muito maior do que qualquer talento, qualquer habilidade técnica, além da reputação, da espiritualidade, como o texto diz. O que nós vemos em Atos 6? Ao invés de reprimir os insatisfeitos, como era o padrão dos políticos daquela época, os apóstolos entregam toda a responsabilidade distribuindo nas mãos daqueles que pertenciam àquele grupo ofendido. Como eu disse, é muito mais do que praticidade, é reconciliação. Os líderes da igreja primitiva reconhecem que aqueles irmãos que se sentiram excluídos, ao invés de silenciar sua queixa, eles fazem o contrário do esperado. Eles dão autoridade a esses irmãos, demonstrando apoio e restaurando esses irmãos à comunhão. Esse ato de inclusão foi tão significativo que muitos daqueles líderes helenistas se tornaram protagonistas no futuro da igreja, como Estevão e Filipe. E como isso se aplica a nós hoje? Como nós temos lidado com os irmãos que se sentem esquecidos em nossas comunidades? Esse texto precisa nos levar a refletir sobre isso, meu irmão e minha irmã. Será que nós estamos silenciando a dor desses irmãos? Ou temos coragem de abrir espaço para ouvir, para acolher, para que primeiramente esses irmãos recebam cuidado, mas que para no futuro, assim como aqueles 7, cuidem de outros também? Isso nos ensina algo poderoso. Uma igreja fiel não pode ignorar tensões culturais. Ela deve responder com sensibilidade espiritual. Ao invés de polarizar, ao invés de rotular, ela chama ao serviço homens cheios do Espírito e de sabedoria. O resultado, a unidade restaurada. O evangelho avançando. E até os sacerdotes, que eram os líderes judaicos mais resistentes à fé, se rendem ao evangelho. E hoje, nós que vivemos em uma sociedade marcada por tensões ideológicas, econômicas, geracionais, sociais, a igreja não pode sucumbir a essas tensões. Em Atos 6, não bastava resolver o problema. Era necessário curar o coração da comunidade. Isso não se faz com programas, mas se faz sob a dependência e submissão ao Espírito de Deus. Ser um líder espiritual que serve como Jesus serviu, com toalha na mão e com o joelho no chão. Por isso, nós devemos nos perguntar: será que nós estamos valorizando o tempo suficiente de oração e de palavra em nossas vidas? Ou oração e palavra é a primeira coisa a ser sacrificada na sua agenda? Porque quando isso é sacrificado, todo o restante desanda. Os nossos ministérios precisam ser um transbordar da nossa comunhão com Deus e não um ativismo esvaziado. Você serve a igreja como espectador ou como parte do corpo? Você se dispõe a ser uma resposta aos problemas?
ou simplesmente ser aquele que está sempre apontando? Se a igreja precisasse de alguém hoje para ajudar a sustentar a unidade da igreja, a servir um ao outro, será que seu nome seria lembrado como um pacificador? Esses homens escolhidos não foram, nesse texto, chamados oficialmente de diáconos, formalmente, mas eles diaconaram ali. Eles foram servos, pacificadores, líderes espirituais. O ministério compartilhado não é uma concessão, é o caminho bíblico. É isso que o texto nos mostra. A igreja é um corpo e nenhum membro pode fazer tudo sozinho. Quantas vezes nós achamos que podemos dar conta e acabamos tendo problemas? Quando as prioridades estão firmes, os ajustes são sábios e o ministério compartilhado em amor vira um crescimento. Por isso, antes de concluir, eu queria fazer algumas aplicações para a sua vida e para a vida da nossa igreja. Primeiro, ore. Ore mais. Ore mais pela sua igreja do que você reclama dela. A igreja de Atos não era perfeita, mas era perseverante. Enquanto a murmuração divide, a intercessão edifica. Segundo, ofereça, seja generoso, ofereça seu serviço, não espere ser chamado. Há viúvas para cuidar, há ministérios para sustentar, há irmãos novos para discipular. O corpo precisa de todos. Terceiro, seja, ore, ofereça e agora seja. Seja o quê? Seja flexível para mudar por amor a outros. Seja flexível a adaptações, não a distorções, tá? Dentro dos limites da palavra de Deus, da dinâmica da igreja, seja flexível e disposto a mudar. Porque mudanças que não são necessariamente erradas, nem sempre agradam, mas são necessárias quando há amor pelas pessoas e pela missão. Depois de orar, de oferecer e de ser, reforce. Reforce a sua vida de oração e exposição à palavra de Deus. Não há nada mais urgente do que voltar à presença de Deus o tempo todo. Nenhum ministério, nenhum trabalho que você faça substitui a vida de oração e de leitura da palavra de Deus. E por último, celebre. Celebre o quê? Celebre cada conversão, cada novo rosto, cada pequeno avanço. Números por números não importam, mas se os números significam nomes, eles importam, independente da quantidade, se é 1 ou se são 1000. Porque pessoas importam. E a única forma legítima de valorizar números é se os números se traduzem em nomes. O crescimento centrado em Cristo deve ser celebrado. Atos 6 nos mostra uma igreja que cresce, que enfrenta tensões e que responde com sabedoria e com graça. Mas, acima de tudo, nos mostra uma comunidade sendo moldada à imagem de Cristo. Aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esses 7 homens escolhidos foram chamados para servir as viúvas esquecidas. Mas isso apenas espelha o que Cristo fez por nós. Nós também éramos esquecidos, espiritualmente órfãos, marginalizados pelo pecado, separados de Deus, e Jesus veio até nós. Ele não murmurou, ele não ignorou a nossa miséria, ele desceu do céu, assumiu a nossa carne, tocou os impuros, lavou os pés dos discípulos e morreu por nós na cruz. Jesus foi o verdadeiro e perfeito diácono, o servo por excelência. Ele não apenas serviu o pão, ele se fez pão da vida.
E por isso, Atos 6 não é simplesmente uma exortação para nós, crentes, para nós, Igreja do Redentor. Atos 6 também é um convite. E hoje, você que talvez até esse momento não conhecia o Evangelho, não cria em Cristo, esse texto é para você também um convite. Um convite dizendo que você não foi esquecido. Você não está à margem. O Evangelho é para você. Jesus se entregou por pessoas feridas, esquecidas e culpadas como eu e você. A igreja de Atos crescia porque Jesus era o centro. E ela alcançava até os sacerdotes mais resistentes porque a sua mensagem era clara. Há perdão, há reconciliação, há nova vida para todo aquele que crê. Por isso eu gostaria de encerrar dizendo: você está cansado de viver isolado? Ferido? Fazendo muito, tentando merecer algo de Deus? Ou talvez você se sinta como essas viúvas, esquecidas, fora de lugar. Atos 6 é um convite. Hoje Cristo te chama, não para servir primeiro, mas para ser servido por Ele. Para receber o que Ele conquistou na cruz. E depois sim, andar com o povo dele, servindo a Ele com alegria. Essa é a mensagem do Evangelho nesse texto. O que aqueles homens fizeram, o serviço daqueles homens, não era exatamente sobre eles. Apontava e apresentava um servo maior e verdadeiro, Jesus Cristo. Aquele que não esqueceu dos seus filhos, mas que veio até nós, que cuidou de nós, que éramos órfãos e nos fez hoje filhos de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus, por tudo que nós aprendemos aqui. Que tudo que foi ensinado nos dê temor. Gere em nós responsabilidade. Entender que esse povo que está aqui não é fruto do nosso trabalho, mas fruto da obra do Seu Filho Jesus na cruz. Não permita, Senhor Deus, que venhamos ser negligentes. Não permita, Senhor Deus, que venhamos colocar na frente qualquer tipo de tensão cultural, ideológica, à frente daquilo que realmente nos une, que é o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho. Que não haja espaço, Senhor Deus, para divisão entre nós em questões secundárias. Que possamos estar unidos em Cristo, apesar das diferenças. Não permita, Senhor Deus, que a nossa falta de maturidade, por vezes, a nossa ignorância, dê ao mundo um testemunho contrário àquilo que o Senhor promoveu na cruz por nós, que foi trazer para si um povo, e esse povo se chama Tua Igreja. Obrigado, Senhor Deus, pelo Evangelho que se apresenta aqui, do Cristo que se fez servo, do Deus que serviu àqueles que não mereciam ser servidos. E que se há pessoas aqui que não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que talvez vivam nesse mundo à margem, se sentindo esquecidos, que essa mensagem fale diretamente aos seus corações e que Teu Espírito faça a obra nas tuas vidas. E que esse texto também nos ensine como igreja a crescer, não em número, mas em maturidade, em reconciliação, em união, em unidade, em perseverança, em cuidado. Nos ensina, Senhor Deus, a partir desse texto, que as dores do crescimento não desviem o nosso foco da Tua missão, mas que possamos olhar para esse texto e aprender como nós devemos lidar com sabedoria e com submissão à Tua palavra, os desafios que são apresentados diante de nós. Essa é a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.